Venha com a gente conhecer a história épica dos livros de Samuel. Como um bebê entregue a um sacerdote virou profeta. Como um simples pastor derrotou um gigante. E por que um rei escolhido por Deus foi rejeitado com tanta força? Os livros de Samuel são um campo de batalha espiritual e escondem as viradas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Você vai se surpreender com o que realmente está por trás dessas histórias. Se você acha que está tudo bem se afastar de Deus só um pouco, a história de Saul vai te provar o contrário. Em Samuel, vemos o que acontece quando líderes perdem a voz espiritual e quando homens comuns se tornam gigantes por dentro. Esse vídeo não é só uma narrativa antiga. É um alerta. O que você está ignorando pode estar te desmoronando agora. Quando eu paro para pensar nos livros de 1 e 2 Samuel, é como se eu voltasse no tempo para o momento em que o povo de Israel estava à deriva. Eles tinham saído do período dos juízes, uma época em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, sem uma liderança central, sem um rei, e frequentemente se afastando de Deus. O caos, as guerras, os conflitos internos, tudo isso fazia parte da realidade deles. Era um tempo de incerteza, de crise moral e espiritual. O povo estava cansado de tanta instabilidade e clamava por um líder, alguém que pudesse lhes trazer segurança e direção. Eles queriam ser como as outras nações, com um rei que governasse sobre eles. Mas o que eles não entendiam é que Deus já era o verdadeiro rei de Israel. Mesmo assim, Deus ouviu o clamor do povo e começou a agir. É nesse cenário que entra o grande Samuel. Ele foi o último juiz e o primeiro grande profeta dessa transição entre a época dos juízes e o início da monarquia em Israel. Samuel foi um verdadeiro presente de Deus para um povo que precisava desesperadamente de orientação. A história começa com Ana, uma mulher humilde e profundamente angustiada por não poder ter filhos. Ana derramou sua alma diante de Deus, e ele ouviu sua oração, dando-lhe um filho, Samuel. E Samuel foi consagrado ao Senhor desde a infância, crescendo no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Mas mesmo na infância, Deus começou a falar com Samuel. Ele o chamou à noite e, após algumas confusões, Samuel respondeu: "Fala, Senhor, pois teu servo ouve." A partir daí, Deus o levantou como profeta e juiz, alguém que ouviria sua voz e guiaria o povo. Samuel foi uma peça-chave para a restauração espiritual e para o direcionamento do povo de Israel. Durante seu ministério, Samuel exortou o povo ao arrependimento, convocou assembleias para buscar ao Senhor e manteve a nação unida mesmo diante das ameaças externas, como os filisteus. Ele ungiu Saul como primeiro rei, obedecendo à direção de Deus, mas sempre deixando claro que o verdadeiro rei de Israel era o Senhor. Saul, no início, parecia promissor, alto, imponente, corajoso. Mas sua insegurança e desobediência minaram seu reinado. Ele tomou decisões precipitadas, desrespeitou a ordem de Deus e se afastou cada vez mais. Samuel foi quem teve que confrontá-lo, dizendo que sua desobediência custaria o reino. Ele foi firme e fiel, mesmo que isso significasse confrontar um rei. Então, Deus instruiu Samuel a ir até Belém para ungir o jovem Davi como novo rei. Davi, um simples pastor, mostrou-se um homem segundo o coração de Deus, corajoso, confiante, disposto a enfrentar gigantes como Golias, não com armaduras ou espadas, mas com fé e uma funda. A trajetória de Davi foi repleta de desafios. Ele fugiu de Saul por anos, mas mesmo assim se recusou a matar o rei, porque respeitava a unção que Deus havia dado. Quando Davi finalmente assumiu o trono, ele unificou Israel, conquistou Jerusalém e trouxe a Arca da Aliança, fortalecendo o relacionamento do povo com Deus. Mas Davi também caiu. Ele pecou com Batseba e arquitetou a morte de Urias. Seu coração, contudo, foi profundamente arrependido, e os salmos que escreveu revelam sua dor e busca pelo perdão. A coragem de se arrepender, de enfrentar as consequências e de se voltar para Deus é uma lição para todos nós. 2 Samuel também mostra os conflitos familiares e as rebeliões que Davi enfrentou, como a de seu filho Absalão. Foram tempos de dor, traição e luta, mas Davi continuou buscando a presença de Deus. Samuel, mesmo após ter ungido Saul e Davi, manteve sua integridade e compromisso com Deus até o fim. Ele foi o elo entre o tempo dos juízes e a monarquia, lembrando sempre ao povo que sua verdadeira segurança vinha de obedecer e confiar no Senhor. E o que essa história toda nos ensina? Que mesmo quando o mundo parece sem rumo, como nos dias de Israel antes dos reis, Deus levanta homens e mulheres fiéis como Samuel e Ana, para restaurar, guiar e trazer esperança. Que a obediência é mais valiosa do que a aparência, e a coragem de dizer "eis-me aqui" pode mudar o curso da história. Que mesmo os maiores líderes, como Davi, podem cair, mas o arrependimento sincero abre as portas da graça. E que nossa verdadeira segurança não está nos reis, nos poderes terrenos,
mas em Deus, que reina soberano. Se você hoje sente que está vivendo tempos de incerteza, ou se tem enfrentado gigantes, traições ou momentos de desobediência, lembre-se, Deus continua chamando pelo nome, como chamou Samuel. Ele nos chama a ouvir, obedecer, confiar e nos arrepender. Porque Ele tem o poder de transformar vidas, restaurar o que foi quebrado e levantar histórias de fé e vitória.